Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do MSA, seguindo nossa sequência, né? Antes de iniciarmos nossa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou Decele, sou organista, sou instrutora na Congregação Cristã no Brasil, sou professora particular, mas aqui o meu único objetivo é partilhar com vocês o meu saber musical, é estudar com vocês esse novo MSA. Então, sem muitas conversas, vamos iniciar nossa aula. Divisão proporcional dos valores. Chegamos ao nosso tão esperado assunto e um pouquinho polêmico entre as alunas, né? Diz que é um assunto muito difícil, mas vamos lá com calma, tá bom? Eu trouxe aqui a semibreve, ó, coloquei ela bem grande na tela. A semibreve, ela é a mãe de todas, tá? Então, coloquei ela bem grande e as demais eu coloquei aqui ao ladinho dela, ó, a mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Lembrando, gente, eu estou trabalhando apenas com as figuras que estão sendo estudadas no nosso inário, que a gente vai executar no inário, tá? Eu não coloquei nem a fusa nem a semifusa aí. Então, eu trouxe aqui ela bem grandona, a semibreve, ela só tem a cabeça. Então, ela é a mãe de todas. Presta atenção. Por que ela é a mãe de todas? Ó. A metade dela, vamos dividir ela. Ó, uma metade é a mínima, a outra metade é outra mínima. Se a gente pega a semibreve todinha e divide ao meio, nós vamos ficar com a mínima de um lado e a mínima do outro. Eu costumo falar assim para as criancinhas. A mamãe semibreve teve 2 filhas. Nasceram 2 filhas. Quem são? As mínimas, eu costumo falar assim, tá bom? Então, 2 mínimas, observa se a gente juntar, somar 2 mínimas, nós vamos ter a semibreve completinha, a gente vai montar a semibreve, tá bom? Só que a gente pode também, ó, cada mínima dessa, elas também vão ter 2 filhas, ou seja, a gente vai pegar, observa que a mínima, ela é a metade da semibreve, ó. Essa primeira mínima, a metade. Lembrando, gente, observa a ordem que vocês olham. Quando a gente vai desenhar a semibreve, a gente começa daqui, de baixo, ó, e vai subindo, tá vendo? Até aqui em cima, depois a gente desce com a linha. Essa é a forma que a gente desenha. Então, o nosso olhar para a semibreve também tem que ser assim, não é de toda forma. Você olha para a semibreve imaginando, ó, que você inicia desse ponto aqui do meio dela, tá bom? E, ó, sobe. Então, essa metade subindo aqui é a primeira mínima. Aqui em cima, descendo, com o olhar descendo, é a segunda mínima. Tá bom? Isso é muito importante. Certo? Então, vamos lá. Cada mínima dessa, ela também vai ter 2 filhinhas. Vamos ver como é que fica? Ó, a primeira mínima vai ter 2 filhas. Então, ó, observa que pegamos a metade da primeira mínima, que é a metade da semibreve, e vamos dividir ela ao meio, ó. Então, essa metade de cima vai ser uma semínima, a metade de baixo vai ser a outra semínima. Então, ó, a mínima, a soma de 2 semínimas é igual a uma mínima, ó. Se a gente pegar 2 pedacinhos, ó, essa daqui é a semínima, tá vendo? A semínima, na verdade, elas são as filhas da mínima, certo? Então, ó, 2 semínimas, elas vão me resultar na mínima, ó. Vai ser no mesmo tamanho da mínima. Vamos agora fazer essa divisão aqui na mínima de cá, ó. A mínima de cá também teve mais 2 filhinhas e ficou assim. Agora, o interessante, olha o que é mais interessante. Lembra que eu falei que a semibreve, ela é a cabeça todinha aqui, ó, essa cabeça da figura todinha é a semibreve. A gente viu, já repeti várias vezes aqui, justamente para vocês memorizar. A gente viu que a mínima, ela é a metade da cabeça da semibreve, ó. Essa metade todinha aqui é uma mínima, que é aquela branquinha, né? E essa outra metade todinha aqui é a outra mínima. Certo? Então, entendemos que a semibreve, ela tem dentro dela 2 mínimas. Uma de um lado, outra de outro. Certo? Agora,
Que interessante, cada mínima tem dentro dela duas semínimas, ó. Se eu somar semínima mais semínima, vou ter uma mínima. Semínima mais semínima, vou ter a outra mínima. Só que, olhando assim, depois de pronta, você observa que se a gente somar 4 semínimas, a gente tem um total da semibreve? A gente consegue montar a semibreve certinha? Então, quer dizer que 4 semínimas, elas... Se a gente somar 4 semínimas, a gente juntar 4 semínimas, a gente vai encontrar a semibreve também. Tá bom? Então, ó. Se a gente somar 2 mínimas, a gente encontra a semibreve. E se a gente somar 4 semínimas, a gente encontra também a semibreve. Estão conseguindo compreender? Tá? Então, vamos lá. Seguindo... Cada semínima dessa também pode ter mais 2 filhinhas. Olha que interessante. Então, ó, essa semínima, ela vai ter 2 filhinhas. As filhinhas dela precisam completar ela, ó. Ela não pode invadir a outra semínima, não. Elas precisam completar. Vamos lá, ó. Vou colocar uma filhinha aqui, que é a colcheia. A colcheia é a filha das semínimas, tá bom? E aqui é a outra colcheia. Observa que essa semínima aqui, ó, ela teve 2 filhinhas e resultou... Nela, ó, eu somei as 2 colcheias que resultou na semínima, ó, na mesma quantidade da semínima, tá vendo? Agora, vamos ver essa daqui. Ela também vai ter 2 filhinhas, ó. 2 filhinhas. Tá vendo? Que ela não invade a outra semínima. Elas juntam, elas dão exatamente a semínima, ó. O tamanho da semínima, que é a mãe delas, tá bom? Agora, vamos... ver as filhas dessa aqui. Essa também vai ter mais 2 filhinhas, ó. Ó. E a outra filhinha. Não é interessante? Essa outra semínima aqui, ela também pode ter mais 2 filhinhas. Né? Então, ó, cada semínima, deixa eu voltar aqui. Cada semínima significa que, ó, 2 colcheias é igual a uma semínima. 2 colcheias é igual ao tamanho de uma semínima. Agora, ó, olha que interessante. Essa metade aqui, vocês lembram que é uma mínima? A metade é uma mínima? Então, ó, se eu somar 4 colcheias, eu vou ter uma mínima. Tá vendo? Ó? Eu vou ter o tamanho da mínima. Então, 4 colcheias é igual a uma mínima. 2 semínimas também é igual a uma mínima. Tá vendo como é que é interessante? O importante é vocês entenderem. As colcheias, se eu somar 2 colcheias, é igual a uma semínima. As colcheias são as filhinhas da semínima. Tá bom? Ó. Essa outra mínima, que é o lado de cá, se eu somar, ó, ela cabe 4 colcheias. Que no todo, no geral, nós conseguimos formar a semibreve. Então, ó, quantas colcheias a gente precisou juntar para encontrar a semibreve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colcheias. Ao todo, a gente consegue somar 8 colcheias. Tá bom? A semínima, a gente consegue montar 4 semínimas. Lembra que a gente viu lá? A gente consegue montar 4 semínimas para fazer a semibreve. Então, o número da semínima é 4. O número equivalente dela vai ser 4 por conta disso. Tá bom? A mínima, por exemplo... Deixa eu voltar. A mínima, ó, o número da mínima é 2. O número de equivalência da mínima é 2. Por conta que a gente precisa de 2 partes, de 2 mínimas para montar a semibreve. Tá bom? O número da semibreve é 1, porque ela é a mãe de todas, né? Então, o número da semínima é 4 e o número da colcheia é 8, porque são 8 partes que a gente precisa montar, né, para formar a semibreve. Agora, vamos seguir. Tá vendo cada colcheia dessa, elas vão ter mais 2 filhinhas. E quem vai ser a filhinha delas agora? Vai ser a semicolcheia. Não é legal? Tá vendo como é que elas não podem tomar a casinha uma da outra. Cada uma vai ter sua parte na semibreve. Cada uma. Elas são uma família só. Por isso que fala que a semibreve ela é a mãe de todas. Tá bom? É uma família muito grande. Então, ó, a colcheia aqui, ó, ela vai... É só essa colcheia aqui. Ela vai ter 2 filhinhas. Vamos ver quem são? Ó, 2 filhinhas. Tá vendo as filhinhas dela, da colcheia? É a semicolcheia, ó. Tá vendo? Então,
a colcheia aqui, ela precisa de 2 semicolcheias. Então, semicolcheia mais semicolcheia é igual a uma colcheia. Essa colcheia aqui, ó, ela também pode ter mais 2 filinhas. Essa outra colcheia aqui, ela também pode ter mais 2 filinhas. Tá vendo? Essa outra colcheia aqui, ela também pode ter mais 2 filinhas. Tá vendo que eu fui montando? Agora, presta atenção aqui comigo. Lembra que eu falei que a mínima ela é a metade todinha da semibreve? Então, observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós precisamos juntar 8 semicolcheias para a gente formar o tamanho da semibreve, da mínima, que é a metade da semibreve. Ó, são 8 semicolcheias para formar uma mínima. Tá vendo? Observa desse lado aqui, ó, que colcheia a gente só precisou de 4 colcheia. Já a semicolcheia, a gente precisou do dobro delas, porque elas tiveram mais 2 filhas, então elas dobraram de quantidade, né? Cada uma delas tiveram mais 2 filhinhas, elas dobraram, em vez de ser 4, vai ser 8. Tá entendendo? Então, vamos ver, ó, cada colcheia dessa, elas também vão ter mais 2 filhinhas. Olha só. Essa colcheia lá em cima, ó, teve mais 2 filhinhas. Essa outra colcheia teve mais 2 filhinhas. Essa outra, ó, mais 2 filhas. Essa daqui também teve mais 2 filhas. E pronto, todas tiveram mais 2 filhas. Tá vendo que legal? Então, quando a gente voltou ao todo aqui, ó, para formar a semibreve completa, observa que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 semicolcheia. Tá vendo? Foram 16 partes, 16 filinhas que as colcheias tiveram, né? Elas se dividiram, então nós precisamos montar 16 partes para formar a semibreve, para formar a mãe de todas. Tá vendo como é que é interessante? Isso é muito importante. É por isso que o número equivalente da semicolcheia é 16. Porque nós precisamos de 16 partes para formar a semibreve. Tá bom? Então, ó, deixa eu voltar. Lembrando aqui que, só recapitulando, pra gente seguir. A semibreve teve 2 filhinhas que foi a mínima. Mínima mais mínima é igual a semibreve. Cada mínima dessa vai ter 2 filhas. Então, como é que elas vão ficar? Ó, cada mínima dessa é a soma de 2 semínimas. Tá vendo? Ó, semínima mais semínima é igual a uma mínima. Só que são 2 mínimas que a semibreve tem, não é isso? Então, cada mínima teve 2 filhinhas. Então, ao todo, nós tivemos 4 semínimas para formar a semibreve. E cada semínima dessa vai ter mais 2 filhinhas, ó. Tá vendo? Então, se a gente voltar aqui, ó, a semínima é a soma de 2 colcheias. Colcheia mais colcheia é igual a semínima, o total da semínima aqui. Tá bom? Mas o total, ó, 4 colcheias, ela me dá o total de uma mínima, ó, do tamanho da mínima, que é a metade da semibreve, 4 colcheias. Tá vendo? E o total geral da semibreve são 8 colcheias, é o dobro. É sempre assim, é o dobro. Se são 2 mínimas, as mínimas se multiplicam 2. Qual é o dobro de 2, né? 4. 2 mais 2 é 4. Então, as mínimas, elas vão ter 4 semínimas. Elas dobram, vão ter 4 semínimas, tá bom? Cada semínima dessa, elas vão ter mais 2 filhinhas. Então, vai dobrar o valor. 4 mais 4 vão ser 8 colcheias. Cada colcheia dessa vai ter mais 2 filhinhas. Então, elas vão dobrar de quantidade. 8 mais 8 vai dar 16 semicolcheias, tá bom? Então, é sempre assim a lógica para vocês saberem o número de equivalência. Gente, para quem ensina criança, faz com calma, tá? Eu tô falando aqui numa aula só, tô falando rápido, mas faz com calma, cria aí várias aulas didáticas, lúdicas, é muito, muito legal isso, mas faz com calma. É um assunto muito importante esse daqui, muito importante, eu falo assim que é um dos principais, um dos assuntos base mesmo da música, porque ele nos ajuda em tudo mesmo, para tocar o metrônomo mesmo, se vocês não tiverem segurança na divisão proporcional é muito difícil, tá? Então, é um dos assuntos mais importantes que eu considero na parte musical, tá bom? Vamos aqui agora trabalhando assim.
Eu coloquei aqui, ó, semicolcheia, 2 semicolcheias aqui, pra gente, é a nossa visão. A nossa visão que a gente memoriza na nossa mente é essa sequência aqui, ó, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia. A gente tem que ter essa sequência assim. Por quê? Porque a gente começa de baixo, ó. Aqui é a mãe de todas. À medida que você vai descendo, você vai sabendo que ela vai diminuindo de valor. O que acontece, ó? 2 dessa é igual a uma da de cima. 2 colcheias é igual a uma semínima. 2 semínima é igual a uma mínima. 2 mínima é igual a uma semibreve. A gente, com essa visão, tá? É muito importante a gente ter memorizado. Aqui, vai memorizando, tá no trabalho, tá na escola, onde tiver, você tá lá memorizando ela assim, certinha. Na sua mente, ela assim, verticalmente. Porque a sua leitura na partitura vai ser vertical, tá? Tudo você vai trabalhar, você trabalha a questão da divisão proporcional é no vertical que você vai estar trabalhando, tá bom? Então, não faz esse negócio de divisão proporcional no horizontal, não. Faz tudo no vertical. Então, memoriza na sua mente aí as figuras assim, vertical. Do jeitinho aqui que elas estão organizadas aqui, pra você saber, ó. É essa nossa visão que a gente tem que ter. Elas sempre vão em par. Lembra que eu falei? Elas sempre, cada uma delas sempre tem 2 filhinhas, então elas sempre andam juntas, de 2 em 2. A gente não pode somar mais do que isso, não. Sempre é de 2 em 2. Lembra disso daí, tá bom? Então, aqui, ó, um exercíciozinho. Quantas semínimas eu tenho dentro de uma semibreve? Vamos aprender a fazer a continha matemática, né? Trabalhando as figuras musicais. Quantas semínimas? Se ele pergunta quantas semínimas, então eu já sei que quem eu vou calcular vai ser a semínima. Eu venho aqui e coloco 2 semínimas. Lembra que eu falei pra vocês? É sempre de 2 em 2. Coloquei 2 semínimas. Aí eu vou e somo. Semínima mais semínima dá quem? Ó, aqui, ó. Semínima mais semínima dá quem? Dá uma da de cima. Eu venho aqui, ó, e coloco o resultado abaixo. Não coloco aqui de lado. Eu não gosto de fazer isso porque essa leitura aqui você vai fazer quando estiver tocando nos estudos, no inário. É o tempo todo vocês fazendo a divisão proporcional. Fazendo essa contagem aqui, ó. Fazendo todinha essa continha aqui. Juntando o clave de sol com o clave de fá, mas é trabalhando a continha. É sempre no vertical. Então, aprenda no vertical, tá bom? Pronto. Ele quer encontrar a semibreve aqui, ó, no enunciado. Quantas semínimas eu tenho dentro de uma semibreve? Então, ó, ele quer encontrar a semibreve. Tá vendo que eu não encontrei a semibreve? Eu encontrei uma mínima. Eu coloquei 2 semínimas e encontrei a mínima. O que é que eu faço agora? Eu não encontrei o que eu queria, então eu vou acrescentar aqui do lado mais 2 semínimas. E vou somar elas. Semínima mais semínima é igual a uma mínima. Aí agora aqui, ó, não são iguais? Não são 2 e são iguais? Então eu posso somar. Se elas fossem diferentes, eu não poderia somar. Mas elas são iguais. Então, ó, mínima mais mínima dá quem, ó? Mínima mais mínima dá uma da de cima. Dá uma semibreve. Pronto, agora encontrei a semibreve que o enunciado me pediu. Então, ó, quantas semínimas? Eu precisei somar 1, 2, 3, 4. Eu precisei somar 4 semínimas para encontrar a minha semibreve. Então, a resposta é 4 semínimas, tá bom? Outro enunciado. Quantas semicolcheias eu tenho dentro de uma semínima? Então, quantas semicolcheias? Eu já sei que eu vou somar a semicolcheia. E o meu resultado final precisa ser uma semínima. Quantas semicolcheias? Então, vamos lá, iniciar. Vou colocar aqui 2 semicolcheias e vou somar. Semicolcheia mais semicolcheia dá uma da de cima. Dá uma colcheia. Gente, sempre fale o nome delas. Porque quanto mais vocês falam o nome delas, mais a mente, o cérebro de vocês memoriza. Não fica que não, essa dá uma da de cima, essa mais essa dá uma dessa. Não, fale o nome delas, tá? Semicolcheia mais semicolcheia é igual a uma colcheia. Colcheia mais colcheia é igual a uma semínima. Então, vamos lá. Semicolcheia mais semicolcheia é igual a uma colcheia. Coloco aqui. Eu encontrei, ó, meu resultado foi uma colcheia. Eu encontrei a semínima? Não. A minha semínima é essa. O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui do lado mais 2 semicolcheias. Vou colocar aqui mais 2 semicolcheias. E vou somar ela. Semicolcheia mais semicolcheia me dá uma colcheia. Agora, ó, essas duas aqui de baixo, elas são iguais. Eu posso somar elas também. Colcheia mais colcheia
dá uma semínima, dá uma da de cima, dá uma semínima. Tá vendo que ó, agora sim eu encontrei a semínima, ó, semínima. Então, eu precisei somar quantas semicolcheias para encontrar a semínima? 1, 2, 3, 4. Eu precisei somar 4 semicolcheias para encontrar a minha semínima. Então, a resposta é 4 semicolcheias. Tá bom, gente? Esse é o cálculo matemático musical, que eu sempre falo. Em qualquer figura, tudo que vocês quiserem encontrar é essa forma aí. Não foge disso. E outro detalhe, não esquece, sempre trabalhem verticalmente, nunca horizontal. Tá bom? Bom, gente, chegamos ao fim. É um assunto realmente um pouquinho extenso, tá? Eu falei até um pouquinho rápido, porque o vídeo vai ficar longo. Assistam com calma, gente. Faz anotações, faz exercícios aí, tá? O meu foco aqui é trabalhar o MSA, tá bom? Então, por isso que eu não tô aí optando por outras atividades, nada mais assim, tá? Eu tô me baseando realmente no MSA, pra gente fazer esse estudo do MSA juntos, tá bom? Então, eu espero muito que esteja ajudando vocês. Me conta aqui nos comentários, vocês estão conseguindo entender? Tá ajudando vocês de alguma forma? Eu preciso desse feedback para que eu possa aqui, gente, ficar mais confiante e entender que eu estou no caminho certo, eu estou ajudando vocês. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.